Você sabia que uma mudança na temperatura de uma enorme região do Oceano Pacífico pode influenciar o clima de várias partes do planeta? Esse fenômeno é conhecido como El Niño, e apesar de parecer apenas uma alteração na temperatura do oceano, seus efeitos podem ser sentidos a milhares de quilômetros de distância. Em algumas regiões, ele pode favorecer períodos de chuva intensa, em outras pode contribuir para condições mais secas. Ele também pode influenciar as temperaturas globais e causar impactos em ecossistemas, agricultura e pesca. Mas como uma mudança no oceano consegue afetar tanta coisa? Para entender isso, primeiro precisamos observar o que normalmente acontece no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior oceano do planeta e cobre aproximadamente um terço da superfície da Terra. E sobre suas águas, existem ventos que desempenham um papel muito importante na distribuição do calor. São os chamados ventos alísios. Na região equatorial, eles normalmente sopram de leste para oeste. Esses ventos empurram a água quente da superfície em direção ao oeste do Pacífico. Por isso, uma grande quantidade de água quente costuma ficar acumulada próxima à Indonésia e à Austrália. Enquanto isso, no lado leste do oceano, próximo à costa do Peru e do Equador, acontece um fenômeno chamado ressurgência. Águas mais profundas e frias sobem até a superfície. E essas águas carregam nutrientes importantes para os organismos marinhos. Isso ajuda a sustentar uma cadeia alimentar que inclui plâncton, peixes, aves marinhas e vários outros animais. Em condições normais, esse sistema funciona de maneira bastante equilibrada, mas então os ventos alísios podem enfraquecer, e é aí que começa o El Niño. Quando os ventos alísios enfraquecem, eles deixam de empurrar tanta água quente para o oeste. Essa água começa então a se deslocar para o centro e para o leste do Pacífico. Como consequência, a superfície do oceano nessas regiões fica mais quente do que o normal. Esse aquecimento anormal é uma das principais características do El Niño. O fenômeno faz parte de um ciclo natural conhecido como El Niño Oscilação Sul, ou ENSO, e ele não acontece todos os anos. Normalmente, episódios de El Niño aparecem em intervalos que podem variar de alguns anos. Sua intensidade também pode ser muito diferente de um episódio para outro. Alguns são relativamente fracos, outros podem ser bastante intensos, e quanto maior a alteração nas condições do oceano e da atmosfera, maiores podem ser seus efeitos sobre os padrões climáticos. Mas existe uma pergunta importante. Como o aquecimento da água consegue influenciar o clima de regiões tão distantes? A resposta está na interação entre o oceano e a atmosfera. Quando a superfície do oceano fica mais quente, mais água pode evaporar. Esse vapor d'água entra na atmosfera e influencia a formação de nuvens e a distribuição das chuvas. Além disso, o aquecimento do Pacífico modifica regiões onde o ar tende a subir e descer. Isso altera a circulação atmosférica, e quando a circulação da atmosfera muda, os padrões de temperatura e precipitação também podem mudar em outras partes do planeta. É por isso que um fenômeno que acontece principalmente no Pacífico pode produzir efeitos em regiões muito distantes. O oceano e a atmosfera estão constantemente trocando energia. E uma alteração em uma parte desse sistema pode influenciar outras. No Brasil, os efeitos do El Niño podem variar bastante de acordo com a região e a época do ano. Em algumas situações, o fenômeno está associado a mudanças importantes nos padrões de chuva. Regiões do sul do Brasil, por exemplo, podem apresentar aumento das chuvas durante determinadas épocas do ano. Enquanto isso, partes do norte e do nordeste podem enfrentar condições mais secas em determinados períodos. Mas é importante entender que isso não significa que o El Niño sempre vai produzir exatamente o mesmo resultado. O clima brasileiro também é influenciado por diversos outros fatores: correntes de ar, temperatura do Atlântico, sistemas de pressão e outros fenômenos atmosféricos podem modificar os efeitos observados. Por isso, os meteorologistas analisam vários fatores ao mesmo tempo. Outra característica importante do El Niño é sua influência sobre a temperatura média global. Durante um episódio de El Niño, uma grande quantidade de calor armazenada no oceano pode ser redistribuída e influenciar a atmosfera. Isso pode contribuir para um aumento temporário da temperatura média do planeta. Por esse motivo, anos influenciados por episódios fortes de El Niño podem acabar entre os anos mais quentes já registrados. Mas existe uma diferença importante. O El Niño não é a causa do aquecimento global. O aquecimento global está relacionado principalmente ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O El Niño é um fenômeno natural que pode fazer com que as temperaturas globais fiquem temporariamente ainda mais elevadas. Ou seja, são fenômenos diferentes que podem atuar ao mesmo tempo. E os efeitos do El Niño também podem ser percebidos diretamente nos oceanos. Como a ressurgência de águas frias pode diminuir em determinadas regiões, menos nutrientes chegam à superfície. Isso pode afetar o crescimento do plâncton. E como o plâncton é uma importante fonte de alimento para muitos organismos marinhos, mudanças nessa quantidade podem afetar toda a cadeia alimentar. Peixes podem ser afetados, aves marinhas podem ser afetadas, e comunidades que dependem da pesca também podem sentir as consequências. Um fenômeno climático que começa com mudanças nos ventos e na temperatura do oceano pode acabar influenciando até atividades econômicas. E existe o oposto, e se existe o El Niño, também existe um fenômeno conhecido como La Niña.
Durante a Laninha, as temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial Central e Leste ficam abaixo da média. Os ventos alísios também tendem a ficar mais fortes. Isso favorece o acúmulo de água quente no oeste do Pacífico e intensifica a subida de águas frias no leste. Como consequência, os padrões atmosféricos também mudam. Em muitas regiões, os efeitos da Laninha tendem a ser aproximadamente opostos aos observados durante o El Niño. Mas, novamente, isso não significa que todos os lugares simplesmente terão o efeito contrário. O clima é influenciado por muitos fatores diferentes. O El Niño é um dos exemplos mais interessantes de como os sistemas naturais do planeta estão conectados. Uma alteração nos ventos muda a distribuição da água quente no oceano. Isso altera a temperatura da superfície. A temperatura influencia a atmosfera. A atmosfera influencia os padrões de chuva e temperatura. E essas mudanças podem afetar ecossistemas, agricultura, pesca, disponibilidade de água e diversas atividades humanas. Tudo isso acontece sem que exista uma fronteira separando o oceano da atmosfera. É um único sistema funcionando ao mesmo tempo. O El Niño pode parecer apenas uma mudança na temperatura do Oceano Pacífico, mas, na realidade, ele mostra como pequenas alterações em um sistema enorme podem produzir consequências muito maiores. Os ventos mudam, a água se desloca, a atmosfera responde, e o clima de diferentes regiões do planeta pode mudar junto. Por isso, estudar fenômenos como o El Niño é tão importante, não apenas para entender o que está acontecendo no oceano, mas também para prever possíveis mudanças no clima e seus impactos sobre as pessoas e os ecossistemas. E talvez essa seja uma das coisas mais interessantes sobre o nosso planeta. Mesmo estando a milhares de quilômetros de distância do Oceano Pacífico, uma mudança acontecendo lá pode acabar influenciando o lugar onde você está agora. E tudo começou com o oceano. Se você curtiu esse vídeo e descobriu alguma coisa nova hoje, já deixa o gostei e se inscreve no canal Fatos sobre o Universo. Aqui a gente traz curiosidades, fenômenos e coisas interessantes sobre o nosso planeta, o espaço e o universo. E se quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, é só se inscrever. Até a próxima!